Olá, sejam bem-vindos. Eu hoje vou partilhar com vocês 10 coisas que eu gostava de ter aprendido antes como treinador, como formador de crianças e que certamente evitariam alguns problemas que eu encontrei pelo caminho. Tenho mais de 10 anos de treino de jovens e de adultos, mas hoje é sobre crianças e jovens que eu quero falar e passar informação para esse lado. Para quem? Para aqueles que estão a começar agora a vida como treinadores ou que gostariam de vir a treinar crianças e para aqueles pais que estão a meter os filhos agora na formação desportiva e devem perceber alguns erros basilares que, francamente, não devem ser cometidos. Olá, sejam bem-vindos. O meu nome é Pedro e isto é o Projeto Pedal. Número 1 e a mais importante de todas: nunca treines o teu filho. Eu sei que a tentação é grande, até porque vivemos num país onde muitas das vezes nós temos que construir projetos na nossa própria terra para que o nosso filho ou filha possa vir a praticar ciclismo. Mas acredita que este é um erro grave que não deve ser cometido. Isto porque a criança ou o jovem vai esperar favores do pai e o pai vai esperar que ele seja o exemplo e o melhor de todos. Acreditem, isto não é justo nem para um nem para o outro. E por muito que o pai ache que vai ser completamente imparcial, isto não existe. E mais tarde ou mais cedo vocês, os dois, vão acabar por perceber que saíram prejudicados por causa desta relação. Um pai ou uma mãe nunca deve treinar o próprio filho ou filha. No número 2 está um erro que eu vejo muitas vezes a acontecer, mesmo em treinadores que se dizem ter muita experiência. Não confundir uma criança com um atleta. Uma criança não é um atleta. Quando muito uma criança ou um jovem é uma pessoa em formação para vir um dia, quiçá, a tornar-se um atleta. Acontece que as crianças são seres ainda em desenvolvimento físico e até emocional, não têm determinadas capacidades que muitas vezes lhes são exigidas e exigirmos algo a quem não está ainda preparado para fazer pode levar a danos físicos e emocionais muito graves que vai comprometer depois, um dia, o futuro. Lembrem-se que há muitos adultos que andam anos a fazer psicanálise por causa de pequenos episódios que tiveram enquanto crianças ou jovens. Tudo aquilo que nós fazemos a uma criança pode repercutir-se ao longo da vida adulta depois daquele ser. Portanto, é muito importante não confundir. Uma criança não é um atleta. E no número 3 está uma continuidade daquilo que no fundo é o número 2, mas eu acho que tem uma importância acrescida e, portanto, eu coloco isto como um item em separado. Nós devemos treinar uma criança para vir a ser um atleta olímpico, não como se ele fosse um atleta olímpico. E isto acontece muitas das vezes por pressões dos pais. Os pais querem que os filhos sejam já campeões e querem muitas das vezes que os treinadores os treinem com aquilo que os atletas olímpicos estão a fazer no momento e não aquilo que os atletas olímpicos treinaram para chegarem um dia atleta olímpico. Não cedas a pressões. Se és treinador, não cedas a pressões. Consciencializa-te que existe um processo longo e que a criança, para vir um dia, possivelmente a vir a ser atleta olímpico, tem que percorrer esse caminho. É como alguém, para chegar ao ensino superior, tem primeiro que passar por todas as fases de aprendizagem, senão estamos a comprometer de forma gigantesca o futuro dessa criança. Número 4, e isto tem a ver também com gestão de grupos, porque um treinador tem que fazer a gestão da atividade humana e atividade humana é tudo onde haja pessoas a interagir. E não existe coisa mais difícil e mais complexa do que gerir grupos. Acredita? É extremamente difícil, é extremamente complexo gerir pessoas, principalmente quando nós estamos a trabalhar com crianças, porque nós não trabalhamos apenas e só com crianças, nós temos que trabalhar também com os pais. E quando chega a altura de gerir problemas, se houver problemas relativamente grandes, e eles vão acontecer, acredita, pensa numa coisa: é preferível tu, como treinador, perderes um aluno do que perderes a turma inteira. Isto porque às vezes nós tentamos adiar problemas porque não queremos confrontar, porque não queremos ser desagradáveis, porque não queremos tomar decisões impulsivas ou nós não queremos tomar decisões radicais, mas acabamos por perder todo o controle do grupo, porque a determinada altura não fomos capazes de tirar aquilo que podemos chamar como uma maçã podre do grupo. E embora eu esteja a falar isto em relação a crianças, porque acontece, sobretudo com os pais, isto acaba por ser também muito superior depois quando eles já são adultos. É preferível nós tirarmos uma maçã podre a tempo
do que deixarmos essa maçã podre contaminar todo o cesto e depois ficamos sem o cesto todo de maçãs. Portanto, não tenhas medo de tomar uma decisão e perder um aluno em vez de perderes a turma inteira. As crianças acreditam naquilo que veem, não naquilo que tu lhes dizes para fazer. Portanto, se tu não fores capaz de fazer um exercício, de demonstrar tu um exercício, então não peças isso a uma criança. É o primeiro passo para te descredibilizares a ti próprio como treinador e começares a perder o controle e o respeito dos alunos que tu tens. Se tu não sabes fazer, se tu não és capaz de fazer, então não peças. Não mandes uma criança fazer aquilo que tu próprio não és capaz de demonstrar. Não venhas com desculpas de que eu já sou grande, eu já sou adulto, eu fazia isto há muitos anos, porque lembra-te, como treinador tu vais ser o exemplo. E se tu não fores capaz de fazer aquilo, não mandes fazer. Já falei aqui dos pais e volto a tocar, porque os pais são um ponto muito importante na formação de uma criança. Os pais são responsáveis por 3 daqueles componentes que podem vir a dar um atleta. São responsáveis pela genética que lhe passaram e são responsáveis também pela educação, a formalidade cívica que deram à criança. Já na formação desportiva também é típico os pais quererem muitas vezes superar o treinador. E é importante também tu saberes pôr os pais fora das aulas, se bem que no desporto e no ciclismo em geral os pais muitas vezes têm um papel fundamental até mesmo no desenvolvimento da própria modalidade. E refiro-me a ciclismo e a BTT porque os pais aqui, tendo as dificuldades que nós passamos no desporto, às vezes temos que os incluir para eles nos ajudarem a levar avante as modalidades. Mas é importante perceber quem é o treinador, quem é que tem a ordem e o respeito ali no meio, não desrespeitando ninguém, obviamente, mas é muito importante tu passares logo de imediato qual é o papel do pai ali naquela aula, deixando sempre que necessário fora da aula. O pai é responsável por dar a disciplina, o pai é responsável por dar a educação e o treinador é responsável por dar a formação desportiva e é assim que deve ser e isto deve ficar bem claro logo desde o início. Como estamos a falar de desporto, é perfeitamente normal que te fales em competição e é sobre competição que eu vou falar agora. Quando estamos a falar de categorias muito jovens, crianças e jovens, eu considero que a competição é muito importante, mas não é fundamental na formação das crianças para aquelas que ainda não estão preparadas, sobretudo quando se começa a valorizar demasiado o resultado em idades muito cedo, aos 6, aos 8, aos 10 e até mesmo aos 12 anos. Se tu começares a estudar para trás e se te deres esse trabalho, tu vais perceber que aqueles que venceram tudo até juvenis, depois perderam-se por completamente no desporto e dificilmente venceram alguma coisa a partir de cadetes. Porque é fácil espremer uma criança para ele ganhar tudo enquanto criança. Até porque pode ter também a vantagem da maturação e aí é a biologia a funcionar. Mas quando os outros começarem a crescer, aquela criança perde tudo. E podemos até estar a perder aquilo que viria a ser um excelente, um verdadeiro atleta porque exigimos demasiado cedo aquilo que não era exigível de uma criança. Na competição valoriza a presença, valoriza a aprendizagem, valoriza a participação no ambiente competitivo para que as crianças se adaptem ao meio, compreendam sobretudo aquilo onde estão a participar. O resultado aqui é o menos importante. Lembra-te que há quem consiga resultados sem se esforçar grande coisa e há quem se esforce muito e não consiga resultados, porque aqui há muita injustiça, chamamos-lhe até biológica. O 8º ponto. Os pais são absolutamente fundamentais. Eu defendo isso e vou continuar a defender. Mas é preciso que os pais saibam estar em todos os momentos. E se eu já disse aqui que os pais devem saber abstrair-se e subtrair-se da parte da formação, ou seja, das aulas, já na parte da competição ou da aprendizagem da competição é fundamental. Mas também aqui o treinador tem um papel muito importante. É que o treinador deve compreender que quando se trata de crianças, não é só a criança que deve receber formação e também os pais a devem receber. Então, como é ensinar um pai a estar presente na competição? Os pais na competição muitas vezes vão para lá dar instruções. Está errado. Os pais devem bater palmas e chamar o nome da criança e incentivá-la com palavras como vai, estás bem, está a correr tudo bem e até mesmo és o maior. O que é que não deve ser feito? Instruções, mas isso falaremos um bocadinho mais à frente. Não te esqueças que, como treinador de crianças, o teu papel é também educar os pais para a participação desportiva. 9, e este é muito importante e é muito sensível, porque há pessoas que desse lado vão ficar ofendidas.
Um treinador que vai para as provas dar instruções às crianças ou aos jovens é um treinador incompetente. É um treinador que não percebe da modalidade, é um treinador que não percebe de pessoas, é um treinador que, no fundo, não percebe de nada. É um treinador incompetente. Nota que muitas das vezes fazemos coisas de forma incompetente porque não temos apenas a noção do que é que realmente estamos a fazer. Não paramos para refletir sobre como são as coisas. Um treinador que vai dar instruções está a tirar o foco à criança. Num momento em que ela devia estar totalmente focada naquilo que está a fazer, a desenvolver aquilo que está a fazer, em vez de estar atento ao que se passa ao seu redor. A criança, quando está a competir, o atleta, quando está a competir, tem que estar atento àquilo que acontece dentro de pista, não ao que acontece fora de pista. As crianças, os jovens, os atletas, não são carrinhos telecomandados, não são brinquedos com comandos à distância a receber ordens para ter inputs. Um treinador que vai para lá correr a dizer mete mais uma, tira mais uma, estás pesado, pedala assim, pedala assado, ultrapassa este, ultrapassa aquele, é apenas incompetente, não percebe da modalidade ou não parou para refletir no ridículo da situação. O trabalho que é feito em casa, nos treinos, é aplicado depois na competição. A competição serve para nós, como treinadores, observarmos e avaliarmos aquilo que depois tem que ser corrigido nos treinos. Ninguém vai para um teste dizer ao ouvido do aluno o que é que tem que fazer. Aquilo teve que ser estudado numa outra altura e no teste. Nós vamos mostrar aquilo que sabemos ou aquilo que nós não sabemos fazer. Cabe ao professor avaliar e perceber o que é que tem que ser corrigido e mais estudado. 10º e último. Isto pode parecer básico, mas para muita gente não é. O treinador deve ser a primeira pessoa a chegar ao treino e a última a sair. Um treinador que chega ao treino depois dos atletas sistematicamente é um treinador que perdeu o respeito. É um treinador que não pode exigir nada de ninguém. É um treinador que não é exemplo. Nós, como treinadores, a partir do momento em que perdemos o respeito dos nossos atletas, que eles deixaram de nos respeitar, nós perdemos ali tudo, deixamos de ser treinadores. Um treinador deve liderar pelo exemplo e não pela força, porque pela força ninguém lidera, ninguém é exemplo. E no momento em que nós perdemos o respeito dos nossos atletas, então quebrou-se ali um vínculo essencial para que nós pudéssemos ser efetivamente treinadores e alguém que lhes transmita alguns valores, alguma técnica que lhes transmitamos alguma coisa. Esse é o momento de nós nos retirarmos. As aulas devem chegar ao treino já preparadas e uma sugestão agora aqui da minha parte. É mais fácil se cada aula tiver um tema específico, em vez de ser ali uma salada de fruta pensada e inventada no momento. É também importante que o treinador tenha capacidade de improviso, porque por mais preparada que a aula chegue ao terreno, às vezes por alguma razão não é possível. Mas esta não é razão para que nós não cheguemos a cada um dos treinos com um tema, uma aula preparada e tudo devidamente organizado. Espero ter ajudado em alguma coisa. Isto não foi para ofender absolutamente ninguém, são as diretrizes básicas daquilo que é o treino, sobretudo com jovens e crianças. Deixa ficar aqui nos comentários do vídeo alguma dúvida, alguma sugestão, para, quiçá, até falarmos num próximo vídeo. Uma vez mais, o meu nome é Pedro e isto foi o Projeto Pedal. Eu volto no próximo. Grande abraço e bons treinos por esse lado. Fui.